A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Isaías capítulo 41, o versículo 11, a tradução brasileira. Vamos falar de forma breve o tema invencibilidade contínua pela graça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Serão reduzidos a nada e perecerão os que pelejam contra ti. Você está vendo? O Senhor é contigo. Portanto, toda a obra do diabo é frágil. Ela perece. Tudo que o inimigo tenta contra você, através de circunstâncias e pessoas, elas estão fadadas ao fracasso contínuo. Aqui diz que serão reduzidos a nada. O inimigo parece tão poderoso. Podemos ver como Faraó, durante algum tempo, resistiu a Moisés e parecia realmente invencível. Mas, sabe, todos aqueles que lutam contra o povo de Deus por um tempo, a prova se mostra que parece que estão prevalecendo. Podemos ver a história de José, podemos ver a perseguição de Saul para com Davi. Podemos ver a luta que Paulo passou contra o Império Romano. Durante algum tempo parece que não está acontecendo nada. É uma prova. Mas assim como Abraão perseverou, assim como Caleb e Josué perseveraram no deserto. Enquanto perseveramos, a estação própria vai aparecendo. A semente profética vai germinando. E logo vemos que o Senhor dá o final que ele escreveu, Jeremias 29:11. O mesmo Deus que deu vitória na cruz do Calvário em todas as áreas, incluiu todas as áreas e redimiu, é o mesmo Deus que pelo Espírito Santo vai nos treinando para vencermos e sermos guiados em triunfo sempre. Vemos a palavra de Deus em Isaías 54, versículo 15 e também o 17, na tradução brasileira. Eis que, embora se ajuntem os teus inimigos, isso não procede de mim. Está vendo? É muito importante não sermos ignorantes, mas sabermos que tudo aquilo que contradiz a cruz de Cristo não vem de Cristo. Certamente, o Senhor não colocaria sobre você aquilo que ele destruiu na cruz do Calvário. É muito importante compreender quais são os inimigos que estamos lutando, para não atribuir ao Senhor aquilo que é das trevas. Como Jó que disse, as flechas do Todo-Poderoso me cravaram em mim. Mas vemos a história e vemos que foi o inimigo. E vemos em Jó 3:25, ele diz, o que eu tinha medo me aconteceu. Jó era temente, mas não era perfeito, e foi aperfeiçoado. Todas as coisas cooperam para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. Tanto que ele disse, antes eu conhecer o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Diz aqui, eis que embora se ajunte os teus inimigos, isso não procede de mim. Todos que se ajuntarem contra ti, por amor de ti cairão. Não prosperará nenhuma ferramenta que tiver sido fabricada contra ti. Toda língua que se levantar contra ti, juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos de Jeová, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Então, se o Senhor nos justifica, se estamos debaixo do sangue de Jesus, temendo ao Senhor e perdoando os nossos inimigos, nos consagrando ao Senhor, vemos claramente, não podemos atribuir ao Senhor, senão vamos nos conformar e resignar. Se são inimigos, as obras do diabo têm que ser destruídas e as pessoas perdoadas e também discernidas. Vemos aqui claramente que não há como vencer alguém que está na unção e direção do Espírito Santo. Toda tentativa do inimigo, seja através de demônios, através da nossa carne, do mundo ou de pessoas dentro e fora da igreja, estão fadadas ao fracasso, porque Deus nos dá a habilidade de discernir e prevalecer. Aqui vemos claramente a palavra do Senhor mostrando que a invencibilidade daquele que teme ao Senhor passo a passo, ela é contínua, mas é pela graça. Não pode ser pela carne nem pela habilidade humana. É somente no temor humilde, dependendo completamente da graça. A palavra de Deus diz em Isaías 36:10, também na tradução brasileira, diz assim: porventura subi eu agora sem Jeová contra essa terra para destruir? Disse-me Jeová, sobe contra essa terra e destrói-a.
Aqui Isaías 36:10. Senaqueribe mentiu ao enviar emissários, dizendo que foi Deus que mandou destruí-los de Israel. Ele estava mentindo, pois logo na sequência podemos ver ele falando mal de Deus. Ora, ele diz que veio em nome de Deus para destruir o povo de Deus. E logo na sequência ele diz que Deus é derrotado. Vemos que era um pai da mentira, o diabo. Ele estava mentindo e tentando enganar, dizendo que Deus havia desamparado Israel e que Deus havia mandado os seus inimigos destruí-lo. O Senhor diz em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te desampararei. O Senhor pode nos corrigir? Sim, mas não certamente nos destruirá através dos nossos inimigos, pois o Senhor é aquele que teme ao Senhor, certamente escapará disso. Quanto aos crentes incautos, carnais, que não se arrependem, acabam apanhando do inimigo, sim. Mas não é o caso de você que está ouvindo essa palavra e que busca o Senhor de todo o coração. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, na tradução brasileira diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, que diz ali, amados, sempre, sempre nos conduz em triunfo. E por nosso meio faz sentir o cheiro do seu conhecimento em todo lugar. Portanto, o Senhor não tem plano de fracasso. Ele venceu o fracasso na cruz do Calvário. Nenhum mal chegará até você. Você poderá passar pela prova, período de espera, mas em todas essas coisas você já é mais do que vencedor. Certo? E 2 Coríntios 9:8 diz assim: Deus pode fazer abundar, então Deus faz de forma transbordante, em vocês toda a graça, a fim de que tendo sempre, veja bem, a fim de que tendo sempre, em toda suficiência, em tudo, o que ele está dizendo, tendo sempre em tudo. Então, Jesus na cruz do Calvário fez provisão para todo o trajeto, em todas as áreas, tudo, sempre. Isso acontece? Não, é de acordo com a nossa fé e a nossa entrega. Isso está disponibilizado? Está. É a vontade de Deus? Sim. Aqui diz que o Senhor nos dará de forma transbordante sempre, em todas as áreas serão supridas, para que nós possamos transbordar em boas obras. Ele nos supre na área emocional, sexual, relacional, financeira, saúde, todas as áreas, para que nós possamos glorificá-lo em todas as áreas. Nenhuma área irá mal, porque o Senhor está administrando para que ele seja glorificado. Em Josué capítulo 1, versículo 5, na tradução brasileira, diz assim: ninguém, olha lá, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Veja, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Josué, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Então, o inimigo não pode resistir, amados. Quando nós oramos, não usamos direção do Espírito, há em nós a força para expulsar, destruir, arrancar. Assim como Jesus falou com a figueira, ela não pôde resistir. Ela secou desde as raízes. Assim, toda obra do diabo que foi vencida na cruz do Calvário, seja a doença, a miséria, a angústia, o pecado, os vícios, os demônios que estão cegando nossos familiares, eles não podem resistir. Sabe por quê? Porque neles não há força para resistir. Em nós há força para destruir. Em nós há poder para arrancar e expulsar. Mas neles não há força para resistir e permanecer, porque maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. A unção que está em nós, ela se manifesta de forma soberana. O Senhor é onipotente, Isaías 43:13. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então não há resistência contra a vontade de Deus em nós. O diabo está desamparado, está sob a ira e o juízo de Deus. E nós sabemos disso, que as obras do diabo foram destruídas na cruz do Calvário. Nós sabemos disso e executamos sem dó. Nós somos oficiais de justiça, legalizado, nós somos legais. Nós somos oficiais de justiça para executarmos, arrancarmos o diabo de todas as áreas em que ele está desde a queda. Claro que as pessoas vão se arrepender para não dar legalidade, brecha, porque não adianta expulsar um e vir 7, né? Isso tudo no temor do Senhor, de acordo com o arrependimento e fé de cada um. Nós estamos de glória em glória, de fé em fé. Em 2 Coríntios 5:21, 2 Coríntios 5:21, na tradução brasileira, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós,
né? Deus permitiu que Jesus levasse o nosso pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus nele. Então, em Cristo, nós somos justiça de Deus. Estamos aqui para fazer justiça, para vingar toda a obra que ainda permanece. Jesus destruiu na cruz do Calvário e ainda permanece. Nós estamos aqui para executar a justiça de Deus. Estamos envolvidos com a justiça de Deus nessa terra. A Bíblia diz em Romanos 6,18: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós estamos aqui para manifestar a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. E aquele que fala a verdade, diz Provérbios 12,17, manifesta a justiça. Manifestar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. É nisso que estamos envolvidos. E o Senhor vai acrescentando as coisas que foram deterioradas desde a queda. Mateus 6,33, na tradução brasileira, diz assim: mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós estamos envolvidos, como diz Mateus 10,8, na tradução brasileira: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8, na tradução brasileira. A Bíblia diz certamente em Números 14, versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra Jeová, nem temais o povo dessa terra, porque são o nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, o seu amparo. Jeová está conosco, não os temais. Números 14, 9, tradução brasileira. Então os nossos inimigos estão desamparados, fragilizados, estão debaixo da ira de Deus. Deus está conosco. Portanto, prevalecemos porque temos a unção, a sabedoria e o favor de Deus, a presença e a confirmação de Deus. Veja o que o Senhor disse para Pedro e para nós, que somos a igreja do Senhor. Mateus 16, 18, tradução brasileira. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é a revelação que Pedro acabou de falar aí atrás, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é o fundamento, é a revelação. Eles olham, foi a carne e o sangue que te revelou, foi meu Pai. Então, sobre essa pedra, essa revelação, eu edificarei minha igreja, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18, tradução brasileira. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 20, versículo 11, na tradução brasileira diz assim: mas Jeová está comigo como um poderoso e terrível guerreiro. Amém. Como um guerreiro invencível. Portanto, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, porque se não houveram sabiamente, né? Não estão do lado do Senhor. Ficarão grandemente envergonhados com perpétua desonra. Isso é constante. Perde, perde, perde. Mais do que derrotado é o diabo. E todos aqueles que são guiados pelo diabo contra você, ore por eles, porque eles estão do lado derrotado e a herança deles é a mesma do diabo, serem derrotados e envergonhados. Então estão envergonhados com perpétua desonra, que nunca será esquecida. Devemos então se entregar ao Senhor, não sermos sábios nos nossos próprios olhos. Como diz Provérbios 3, do versículo 5 ao 7, para temermos ao Senhor, nos apegarmos ao Senhor e rejeitarmos o mal. Devemos ter muito cuidado com brechas, mesmo lutando as batalhas pelo Senhor, junto com o Senhor, não podemos alugar a carne, porque aí mesmo lutando em nome do Senhor, como a nossa luta não é contra a carne e o sangue, o inimigo vai se aproveitar dessas brechas. Então, aparte de toda iniquidade, aquele que professa o nome do Senhor. É importante que se nós estamos do lado do Senhor, possamos estar em temor humilde, não dando lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 27. Então, tome muito cuidado com brechas, tá bom? Tema o Senhor, peça para Ele sondar o seu coração em temor humilde, e Deus vai se responsabilizar de guiar você. Veja o que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Aqui, 2 Crônicas 13, 12, Israel estava pelejando as batalhas do Senhor, mas não estava se consagrando. E por 2 vezes consultaram o Senhor, foram para a batalha e foram envergonhados. Na 3ª vez, quando eles se humilharam e eles se consagraram, e eles jejuaram, e eles se entregaram ao Senhor, eles consultaram o Senhor e foram bem-sucedidos. 2 Crônicas 13, 12. Então é muito importante nós estarmos
Perdão, eu falei isso aí, está em Juízes capítulo 20, versículo 26, tá? Confundi os versículos aqui. Juízes capítulo 20, versículo 26. Todos os filhos de Israel, todo o povo que subiram a Betel, choraram, se assentaram diante de Jeová e jejuaram aquele dia até a tarde. Diante de Jeová, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Então veja que Israel tinha ido 2 vezes pelejar em nome do Senhor. E o Senhor estava com eles, mas eles não estavam completamente consagrados ao Senhor. Por isso, perderam a batalha, mesmo estando fazendo a vontade de Deus e buscando o Senhor, mas buscando de uma forma relaxada. O texto seguinte que eu falei aqui, de 2 Crônicas 13:12, é algo parecido. Nós vemos que as tribos de Jeroboão estavam tentando lutar contra Israel. E o Senhor diz assim, que estava com Israel, porque Israel estava com o Senhor e Jeroboão estava desconcertado. É aquele carnal que persegue o espiritual, sabe? Então a resposta de Israel foi assim: eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, com as trombetas para tocarem alarme contra vós. Não querais, filhos de Israel. Veja que coisa séria, irmãos. Às vezes a pessoa está lutando contra um homem de Deus, que está na unção e direção de Deus, sem saber. Pensa que está lutando com um mero homem. Olha o que ele diz aqui, que coisa séria, irmãos. Olha, não queirais, filhos de Israel, pelejar contra Jeová. Lembre-se quando Paulo estava lutando contra a igreja e caiu ali na estrada de Damasco, o Senhor diz, porque me persegue. Então Deus toma para si, porque aquele que está na unção e direção do Espírito Santo, falando na unção e direção do Espírito Santo, ele diz, naquela hora não é vocês, mas é o Espírito Santo. Aquele que aceita vocês, aceita a mim. Aquele que rejeita vocês, rejeita a mim. Vamos pedir perdão ao Senhor outras vezes que rejeitamos ao Senhor, sem perceber, pensando que era apenas um homem falando, e na verdade ele estava na unção e direção do Espírito. Isso é muito sério, porque a pessoa, ela perdoa, mas se pecarmos contra a mensagem, pecamos contra o Espírito e precisamos nos arrepender. Não querais, filhos de Israel, pelejar contra Jeová, Deus de nossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mesmo assim, Jeroboão quis ir contra e foi envergonhado. Então os carnais são atrevidos, eles agem perigosamente contra o propósito de Deus sem perceber. Além da luta que temos contra o diabo, o pecado, o mundo, contra a nossa carne, ainda precisamos sofrer perseguições de crentes cegos, desconcertados, que se opõem ao que Deus nos revela. Então, o Senhor revela para nós que aquilo é pecado, pregamos contra aquilo, ao invés da pessoa sair do pecado, ela sai da igreja, né? Falamos que aquilo tem que ser combatido, né? Pregamos que precisamos santificar nossa vida, que isso tem que ser implantado em nossos corações. E eles não julguem, você não tem amor, e aí se rebelam. Então eles são contra a palavra de Deus sem perceber. Pensa que a ideia do pastor, coisa da cabeça do pastor, quando na verdade foi o Senhor que enviou e está contra a espada do Senhor. Como Saul esteve contra a espada do Senhor e acabou se ferindo com a espada e morrendo. Muitas vezes Paulo diz assim em 2 Coríntios 11, 26, na tradução brasileira: muitas vezes estive em jornadas, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha raça, né, os judeus, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos na solidão, em perigos no mar e em perigo entre falsos irmãos. Há pessoas que se entremetem no meio do povo de Deus apenas para tentar dividir a obra, criar contenda, fofoca. Não estão ali para se consagrar, para se arrepender. Eles estão ali apenas para ser a mão de Satanás, o braço de Satanás, o joio. Eles estão ali para causar confusão, porque não se convertem. Jesus diz, aquele que não é por mim é contra mim. Então não há neutralidade. Há aqueles que estão ajudando a edificar a igreja e aqueles que pela sua carnalidade só causam atraso, desviam irmãos, causam confusão, escândalos, né? A Bíblia diz, ai daquele que causar escândalo. Melhor colocar uma pedra no pescoço, jogar no fundo do mar, do que causar escândalo na obra de Deus. Em Gálatas 4:29, a tradução brasileira diz assim: mas como então o que nasceu segundo a carne? Aqui fala de Esaú e Jacó, aqui fala de todos aqueles que no Antigo Testamento lutavam contra a linha genealógica que Deus estava produzindo através de Abraão para chegar em Cristo. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito? Aqui fala de Isaac sendo perseguido por Ismael. Assim também é agora. Então aquele que é gerado do Espírito, ele é mal interpretado, ele é visto como fanático, como salgado, né? Como sem amor.
Então aquele que prega a verdade será perseguido pelo crente desconcertado, carnal, mundano. E nós precisamos amar essas pessoas, orar, interceder, porque elas correm perigo espiritual. Porque se lutasse contra o homem já está perdoado, mas quando lutam contra Deus, a palavra de Deus e a obra de Deus estão correndo perigo, pois são atrevidos. Vamos orar em nome de Jesus.